Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Você Pode Ser. Mais uma vez aqui juntinho com vocês, trazendo pessoas assim muito, muito, muito especiais, assim como as minhas amigas, né? A Márcia, a Andréa. E a Adriana é tão atravessadinha que fala assim, a Márcia e olha para a Andréa. Faz parte. Mas tá tudo certo. Sejam muito bem-vindos, gente. E estamos aqui, né, com um convidado super ilustre. Tá longe, mas perto aqui do nosso coração. Então, fica ligadinho conosco que vai ter muita informação importante, não é isso, Andréa? Hoje a gente está aqui com o Daniel Kaltenbach, que nos honrou com a sua presença, com o seu conhecimento, trazendo boas informações. Fique atento, anote tudo que você puder, deixe as suas perguntas aí, que depois a gente vai te dar este retorno. Daniel, seja muito bem-vindo. Gratidão por você estar aqui. Você que tem esse trabalho tão bonito de ciência e espiritualidade, que tem o grupo Despertando Pessoas no YouTube, que toda terça-feira tem lives com informações ótimas. De formação é advogado, mas está mais para advogar a expansão da consciência da gente, né? Gratidão e seja bem-vindo. Gratidão, eu que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês nesse programa maravilhoso e da gente trocar, né, mais algumas ideias sobre física quântica, sobre espiritualidade, enfim, sobre tudo aquilo que diz respeito à nossa vida, à nossa verdadeira vida, né, à nossa verdadeira essência. Então é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Gratidão. E o tema de hoje é física quântica e espiritualidade. E nós vamos ver tudo isso nas nossas diferentes visões, do trabalho que cada um de nós desenvolve. E eu gostaria que você começasse contando para nós essa história de em que ponto eu faço essa conexão da física quântica com a espiritualidade. Bom, a física e a espiritualidade, a ciência e a espiritualidade sempre estiveram conectadas. Sempre, porque não existe ciência sem espiritualidade, porque a consciência, né, a essência das coisas, ela cria a natureza, ela cria tudo que existe. A consciência é responsável pela criação maior. Então ela tem que estar ligada, ela reduz, ela tem como consequência a física. E a ciência, então, ela caminha com a espiritualidade também precisa caminhar com a ciência. Acho que o nosso grande erro é quando a gente separa as duas coisas. Acha que a espiritualidade é um universo, uma dimensão totalmente paralela e a ciência ou a materialidade é outra dimensão. Não, o universo é uma coisa só, tudo está interligado, tudo está conectado. E é isso que a física quântica vem nos mostrando cada vez mais, nos mostrando essa relação direta entre a nossa consciência, entre aquilo que nós julgamos estar em outra dimensão e a materialidade, por assim dizer, né? Aquilo que a gente tem aqui no dia a dia. E é esta ponte importante entre espiritualidade e materialidade, entre ciência e espiritualidade, física quântica e espiritualidade, que nós estamos hoje atravessando com a ciência moderna, que estamos atravessando com os novos conhecimentos. Então é um momento muito importante da humanidade, onde nós estamos conseguindo compreender as coisas de uma forma mais racional, coisas que antes nós não compreendíamos dentro do nosso ceticismo, dentro da nossa interiorização exagerada dentro da matéria, e hoje nós estamos nos abrindo com base na ciência. Então isso é importante, a ciência ajuda a gente a entender a nossa própria essência. É muito bacana porque as pessoas, elas hoje estão começando a reconhecer isso, né? Reconhecer a necessidade de compreender que a ciência e a espiritualidade andam juntas, até porque o conhecimento vem do cosmos, de Deus, do Criador, né? De uma fonte geradora de tudo isso aqui. E não tem como separar, como o Daniel disse, né? É uma integração, e essa integração que vai trazer a grande transformação. Bem bacana a sua colocação aí. Sim, sim. E é interessante pensar que quando nós separamos essas ideias, né? Essa ideia de espiritualidade e o pensar, o se conectar, a gente se separa de Deus, a gente se separa da fonte e a vida não flui.
Tem essa sensação? É isso Sim. mesmo, né? E está tudo interligado e o próprio nome já fala, consciência. Então é a ligação de tudo para a gente conseguir chegar nesse todo, nesse absoluto. Daniel, nesse momento que o mundo está vivendo agora, como que a física quântica pode contribuir para ajudar as pessoas a acessar, né? Porque eu tenho o hábito de falar assim, nós somos todos muito quânticos, né? A gente precisa decidir quando a gente quer dar o salto, porque quânticos nós somos. Então, quando a gente busca esse conhecimento aí da física quântica, né, que está embutida a espiritualidade dentro, como que está a atuação disso na sua visão nesse momento do mundo? É total, né? A integração é total, porque nós estamos passando no planeta hoje por uma fase muito, muito delicada e muito diferente, que é essa transição planetária que nós estamos vivendo, que é justamente um momento onde o ser humano ele vai passar de um nível consciencial para um nível consciencial superior. Então, não só o planeta, não só a Gaia, a Terra está passando por isso, como todos os seres viventes em Gaia precisam dar esse salto, por assim dizer, esse salto quântico para um novo nível de consciência. Então é um momento que nós estamos sendo puxados para isso, nós estamos sendo empurrados para essa questão. E justamente pela importância dessa transição, e como nós somos uma família humana, nós somos uma família que é uma coisa só, nós somos, né, uma grande família espiritual, nós temos ligações espirituais muito mais profundas. Nós, quando eu falo nós, eu, vocês, nossos familiares, nossos amigos, as pessoas que a gente convive, as almas que estão nesse planeta, têm ligações muito mais profundas do que a gente costuma imaginar ou pensar aqui nessa materialidade. Então, hoje, a quântica, né, toda essa questão de inter-relação, de conexão. Então, nós estamos nos conectando cada vez mais com uma família humana. E o efeito do trabalho disso no inconsciente é fundamental, porque nós temos algumas pessoas, alguns fatos que vão puxando a consciência humana, então com descobertas científicas, com novas informações, com muitas coisas que vão puxando, e inconscientemente o todo, as outras pessoas, né, ou seja, a massa, por assim dizer, precisa acompanhar. É uma massa que está, em regra, dormindo, né, ou seja, aquilo que se chama de zumbis, né, mas estão dormindo, porque não estão ligados na sua essência, não estão ligados no propósito de sua própria vida, no porquê estão aqui. Então, esse trabalho de correlação quântica, ou seja, entre as consciências humanas, elas vão influenciando todo mundo que está nessa massa. E assim essa massa vai começando a despertar pessoas cada vez mais rápido. Pessoas começam a despertar no sentido de perceber que são essências, que são consciências que não são o próprio corpo, de perceber que o propósito nas suas vidas não é pagar contas, não é os sonhos materialistas, mas sim o desenvolvimento e o crescimento espiritual. Então, tudo isso está acontecendo hoje num nível inconsciente, né, no coletivo, nessa inconsciência coletiva humana, e essa correlação quântica, então, nos conecta e está fazendo com que essa massa consiga despertar o maior número possível até que a gente consiga fazer uma transição planetária tranquila. Então, em vários aspectos, né, hoje a quântica está atuando, e sempre está atuando, porque é uma lei universal, mas que a gente pode observar ela atuando nesse momento de transição. Então a gente pode dizer, Daniel, que é uma massa crítica que vai realmente levando as outras pessoas ao despertar, é isso? Exatamente isso. Nós precisamos ter uma massa crítica, nós precisamos ter um volume, né, de pessoas despertas na crosta terrestre para que a gente possa efetivamente fazer a transição, efetivamente entrar num novo mundo, uma nova era, no que chamam de mundo de regeneração ou nova era, enfim, porque neste momento a energia do planeta é outra. E aí entra aquela questão, né? Que eventualmente, aquelas almas, aquelas consciências que não conseguirem atingir esse nível suficiente para isso, não conseguirão permanecer no planeta. Não terão que ser pela lei da atração. Aí entra a quântica de novo. A lei da atração, ela vai atrair essas almas, essas consciências para outros orbes, para outros planetas que tenham conexão com elas, né? Ou seja, que energeticamente estejam conectadas. Então, se a pessoa
não consegue sair dessa vibração, ela vai ser atraída por mundos e outros orbes que vão ter essa mesma vibração, então mais baixa. E aquelas que têm já uma vibração, conseguiram migrar, né, fazer esse salto e continuar em Gaia, vão estar na vibração de Gaia, numa vibração maior. Então, muitas coisas estão acontecendo e é isso mesmo. A gente espera essa massa crítica maior para chamar muitas pessoas, para trazer muitas pessoas e a gente conseguir, então, iniciar em termos frequenciais uma nova era. Que máximo, né? Que bom essa oportunidade que estamos tendo. As pessoas falam muito, né, de que tá tudo de ponta cabeça, que o mundo tá virado, que as coisas estão todas viradas. Mas eu acho que é uma necessidade, né, para cair fora, tirar aquilo que não serve mais. E as pessoas Uma limpeza. Uma limpeza. E a espiritualidade, ela é tão genuína que ela não vai colocar pessoas numa piscina funda se ela não tem condições de nadar numa piscina funda. Ela vai direcionar essas pessoas para o nível que ela está, naquele momento, preparada, né? Que é essa mudança que o Daniel fala, né? Que algumas pessoas vão... as pessoas têm aquela coisa assim, então é a separação do joio, do trigo, do mal e do bom. Não é por aí, tá? Claro que tem também essa frequência, mas não é só por aí. Porque muitas vezes não é que a pessoa é má, muitas vezes é que a pessoa não está preparada para dar o próximo passo, para ir para uma piscina mais funda. E se ela ficar ali junto, ela vai atrapalhar o processo das outras pessoas. Eu acho que é uma máquina que precisa funcionar ali, né, o tempo todo. E também tem um outro ponto para a gente pensar. Às vezes a pessoa fala, eu sou só uma pessoa. Eu sou só uma formiguinha nesse formigueiro imenso de 8 bilhões de formiguinhas. E aí não vai fazer diferença, mas faz, né? Porque o Daniel está colocando de uma maneira muito clara essa questão do quântico, né? Precisamos de uma massa, precisamos de um despertar coletivo. Então, cada pessoa tem a sua própria responsabilidade. E a sua importância dentro desse mecanismo, desse papel, né? Sim. Daniel, nós podemos dizer pela espiritualidade, a gente escuta falar muito isso, que nós estamos passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. A espiritualidade, pela física quântica, vê dessa forma também? Sem dúvida. Eu acho que o que muda pode ser as denominações, né, os nomes. Então, uma corrente filosófica vai chamar de mundo de regeneração, no outro vai chamar de nova era, no outro vai chamar... Enfim, acho que as denominações mudam. Mas o processo que está acontecendo é um processo universal, é o mesmo processo e é uma coisa que está acontecendo muito rápido agora. Se nós pararmos para reparar, é uma coisa que está acontecendo a uma grande velocidade. E, então nós estamos tendo aí avanços científicos gigantescos como nunca tivemos em eras anteriores. Nós estamos tendo movimentos sociais. Vocês comentaram, né, sobre o caos que está hoje o mundo. E isso tudo faz parte desse processo. Realmente o mundo nunca esteve em tanto caos como hoje, porque nós temos aqui no nosso planeta hoje, nesse momento curto de transição planetária, muitas consciências que, como vocês comentaram, né, não é que é o joio e o trigo, não é uma separação de julgamento, né, que vai lá, né, com Deus julgando ali, não, é uma questão de atração, de quântica, de energia, de afinidade. De frequência, então, né? Exatamente, de frequência. Então, se a Terra está aumentando sua frequência, quem aumentar junto fica. Quem não aumentar, começa a não ter mais atratividade frequencial. E é por isso esse distanciamento, que seria o chamado joio, né? Que iria, então, para mundos menos, com frequências mais baixas. Só que, vocês falaram desse caos, isso é interessante porque hoje nós temos nesse mundo de 8 bilhões de formiguinhas, né? Também como comentou o André, que é muita gente que está tendo uma oportunidade, e às vezes uma última oportunidade de fazer esse salto quântico, de perceber as coisas. Então nós temos muita gente misturada, temos almas muito boas, muito evoluídas, prontas para uma nova era, muitas vivendo aqui dando exemplos, trazendo ideias, filosofias, melhorando a ciência, a tecnologia, muitas coisas nesse sentido, muitas almas bem evoluídas, e temos também, ao mesmo tempo, almas extremamente, né, consciências ainda muito rudimentares, muito pouco evoluídas.
E que as pessoas, às vezes, dependendo da corrente, também vão chamar de maldade. Não é maldade, é simplesmente ainda a ausência de uma certa evolução, do desenvolvimento de amor interno. Então, nós temos hoje pessoas extremamente, entre aspas, más ou pouco evoluídas no planeta, tudo junto. Isso é importante por dois motivos. Primeiro, para que elas em si tenham a oportunidade de dar o salto quântico e, eventualmente, darem-se, né, esse aumento de frequência e continuarem em Gaia, terem a oportunidade, não vão poder dizer que não tiveram oportunidade. Então, é importante para elas. Só que também é importante para todas as outras que estão até em níveis acima. Por quê? Porque elas estão tendo a oportunidade de viver, de conviver com essas almas menos evoluídas e de conviver com um mal muito maior. Então, às vezes, a gente acha que o mal está crescendo no mundo, que as coisas estão ficando cada vez mais complicadas, e de certa maneira estão mesmo, porque tem muitas consciências levando para este lado. Só que justamente o que faz isso? A polarização aumenta e faz com que a gente enxergue mais ainda o que a gente não quer. Enxergue mais ainda a sujeira. Quanto mais luz, quanto mais trevas você coloca no mesmo lugar, maior o contraste. Então você enxerga melhor. Então hoje as pessoas conseguem enxergar o quanto de mal tem no mundo. E enxergando, cada um tem que optar se quer optar pelas coisas más ou pelas coisas boas, por isso ou por aquilo, nas pequenas coisas da vida. E são essas opções que agora não dá mais como a esconder, não tem mais em cima do muro. Você está de um lado ou você está do outro. Então, está tão claro essa diferenciação que a nossa escolha tem que acontecer e justamente é o que a gente diz, nós estamos vivendo hoje uma encarnação que vale por 100 encarnações anteriores, porque as decisões são diárias e essa nossa escolha entre um bem ou um mal, ela é constante. E é isso que vai definir nossa frequência para definir o nosso destino individual no final dessa transição planetária. Então, sim, estamos indo, né, nesse sentido de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Que privilégio, hein? Somos privilegiados de termos essa oportunidade, né, meninas? Sim. Quando fala de pessoas más, né? Na verdade, são pessoas ignorantes do verdadeiro conhecimento, né? Porque se elas tivessem o conhecimento, elas iriam agir com mais sabedoria. Então, quando a gente olha e fala assim, olha, essas pessoas más, elas são ignorantes do conhecimento, a gente não entra em julgamento. Sim, sim, é muito interessante. Agora eu vou perguntar para a gente partir para o finalmente, né? O papo está Ai, que ótimo, pena. mas temos um horário a cumprir. Qual o nosso papel diante dessas mudanças, Daniel? Essa é uma pergunta interessante porque muitas pessoas perguntam-se, né, qual é a missão, né? A gente quer saber a nossa missão pessoal, nossa missão por estar encarnado, qual é o nosso papel, o que nós viemos realizar aqui, qual que é o nosso propósito. E dentro do nosso ego, dentro do das nossas vaidades, orgulho e tudo mais que é humano, nós costumamos buscar, poxa, o que eu estou fazendo, né, para a humanidade, o que eu estou fazendo, enfim, quem que eu vou salvar, aquela ideia do Superman, né, o que eu vou salvar. Mas, na verdade, nós não estamos aqui para, como primeira missão, como primeira meta, salvar ninguém. Nós estamos aqui para nos salvar. Ou seja, é aquela história, é no sentido de que estamos tendo uma oportunidade maravilhosa para nos conhecermos, para nos enxergarmos, para conseguirmos ver em nós as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, aquilo que a gente ainda não conseguiu desenvolver de amor dentro de nós, aquilo que ainda nós somos levados pelo egoísmo, pelo descaso com o outro, pela raiva, pelos ciúmes, pela inveja, por nossos vícios e paixões diversos. Então, nós estamos aqui, a nossa missão maior, qual é o nosso papel? Nosso papel é ter a responsabilidade de olhar para dentro, de olhar para nós mesmos com coragem, com humildade, com profundidade, entender as nossas falhas, entender aquilo que a gente pode melhorar no dia a dia, na relação dos nossos relacionamentos, em como a gente age com a família, com o amigo, com o desconhecido, com o necessitado, com o abastado, no emprego. Como é que a gente se movimenta neste mundo e, por consequência, como está a nossa frequência, como está a nossa alma, como está o nosso progresso moral, ético, individual.
Então, essa é a nossa maior missão. Claro que, como consequência, quando eu me aperfeiçoo, quando eu tento melhorar os meus pensamentos, a minha forma de lidar, desenvolver o amor dentro de mim, a caridade, a fraternidade, por consequência, eu dou o exemplo para os outros, eu acabo melhorando o mundo, eu acabo fazendo aquela missão externa, né, de, por consequência, de acordar, despertar outras pessoas e assim por diante. Então, é uma consequência, mas é uma consequência. Mas a missão principal, o nosso papel maior é olhar para dentro e nos trabalharmos. Como vocês disseram, né? Que oportunidade que nós estamos tendo de estarmos encarnados nesse momento de transição planetária. Então, nosso papel é esse, aproveitar esse momento, aproveitar essa oportunidade ao máximo para que a gente possa elevar a nossa frequência, permanecer em Gaia. Então, esse é o nosso papel. E a consequência é a melhoria, como a gente falou, né, quântica. A gente acaba influenciando as outras consciências humanas e a gente acaba, então, despertando as pessoas e trazendo essa massa crítica como consequência. Mas eu não devo focar na massa crítica, eu devo focar em mim. E, por consequência, eu vou focar na massa. Nossa, que perfeito, né? Que lição, né? Lição. Que é tirada de venda dos olhos de muita gente aí. Gratidão, viu, meu querido? E como nós podemos ter acesso a você, a esses ensinamentos, Daniel? Né? Passa seus contatos, por favor. Claro, não, é um grande prazer todo mundo que quiser participar dos nossos estudos. O principal veículo é o YouTube, é o canal Despertando Pessoas. Então, Despertando Pessoas no YouTube. E nós temos vários vídeos, muitos conteúdos, cursos gratuitos, muito material, né, para a gente estudar, para a gente trabalhar, lives semanais, todas as terças-feiras, às 20h30, horário de Brasília, no caso. E temos grupos, né, no Instagram, grupo de WhatsApp. Quem quiser participar do grupo de estudos do WhatsApp, basta entrar em www.despertandopessoas.com/seguidores. Então, despertandopessoas.com/seguidores. E serão todos muito bem-vindos, porque a ideia é essa, que a gente, como família humana, vai estudando, vendo os temas e estudando, né, desenvolvendo, estudando, trabalhando juntos e coletivamente. Tá certo. Bom, gratidão pelo seu tempo precioso e você compartilhar tanta coisa boa aqui com a gente. Já fica aqui o convite para que você volte, para a gente dar continuidade nesse tema, porque tem muita coisa ainda para a gente estudar, para se melhorar, para aprender, e é interessante estar com pessoas que são canais de comunicação para a gente, canais de informação boa, né? Gratidão, viu, Daniel? Um grande abraço a você e cada vez mais luz aí no seu caminho, que você possa continuar fazendo dessa luz farol na vida de tantas pessoas. Gratidão, Daniel, pela oportunidade. E semana que vem a gente está por aqui. Gratidão, Daniel. Seja sempre muito bem-vindo. Estamos também à sua disposição. Gratidão, pessoal. Semana que vem a gente se encontra aqui. Tchau. Tchau.